Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, em debate, a gestão de crises. Com as redes sociais, as reputações evaporam em horas. Marcas, personalidades e produtos precisam se adaptar neste novo mundo. E para isso é fundamental a gestão de crise, pois este é o tema do Domínio Público de hoje. E os nossos convidados são Alfredo Fedrizzi, jornalista, especialista em construção de imagem e gestão de crises. Ele é consultor da Hyper, colunista da Zero Hora e também conselheiro do Instituto Ling, ex-presidente da TVE e da FM Cultura e ex-professor de jornalismo da PUC. Também é nossa convidada a jornalista Laura Glier. Ela é doutora em comunicação, professora universitária e palestrante. Os seus estudos acadêmicos dedicou-se ao tema da crise das marcas com a opinião pública. Ela é também vice-presidente do Conselho da Fundação Piratini e também integra a Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI. Fedrizzi, com o advento das redes sociais, o tempo da crise encurtou? As pessoas têm que responder rápido? Fundamental isso, né? Porque a gente assiste e tem N exemplos de todas, em propaganda, em jornalismo, etc. Quando alguém é acusado de algo, se não responder logo aquela verdade que ficava cristalizada, levava um bom tempo para sedimentar, hoje em dia, em questão de horas, aquilo vira um efeito absurdo, assim, e ganha mundo às vezes, né? Para dissolver isso, para voltar atrás, às vezes é como travesseiro de penas ao vento, né? Não consegue. Então, a questão de tempo é fundamental. E hoje, ainda mais num tempo que a gente está falando em fake news, aí, a quantidade de dossiês feitos, né, que não tem nenhum sentido, nenhuma relação com a verdade, que transitam pelas redes sociais é absurda. E as pessoas, pelo nível de informação, desinformação que tem, acreditam nisso. Então, tem coisas que alguém minimamente informado lê e diz: isso aqui é um absurdo, isso aqui é mentira. E muita gente acredita. Está aí o Trump, que fez uma campanha todinha em cima disso. Então, essas coisas proliferam muito rápido. Responder rápido ou responder bem, Laura? As duas coisas. Na verdade, existe um timing da informação que precisa ser respeitado, né? Hoje, como o Fedrizzi disse, a crise se dissemina muito rápido, muito mais do que há 20 anos atrás, e nós temos que nos posicionar de uma forma muito clara, né, objetiva, e firmar os valores da organização que está na crise, da personalidade pública que está envolvida. Então, é muito importante responder bem e responder rápido, encontrar um equilíbrio nessa fórmula. E a sugestão que se dá para isso é ter um plano de contingência para as possíveis crises, né? Para quando se tem uma situação dessa, se possa usar esse plano, né? Antes, uma notícia, por exemplo, demorava para viralizar, né? Porque ela ia num jornal, numa rádio, uma carta muitas vezes de um consumidor, mas hoje um simples post já simplesmente pode deflagrar, né, Alfredo? As pessoas vivem, né, com o celular. Eu acho que o sucesso dos celulares agora, a prova d'água, as pessoas vão usar embaixo do chuveiro até. Porque eu já tive amigo que disse: eu me dei conta quando estava usando demais, quando eu estava sentado no vaso sanitário lendo e-mails. Aí eu disse: pô, exagerei na dose. As pessoas não desligam o celular de noite, e dentro de cinema, de concertos e assim por diante. Então, para responder muito rápido, quer dizer, entrou agora, se não tomar uma atitude imediata, isso aí se expande muito rápido. Com o advento agora do WhatsApp,
os grupos todos, né, os grupos de WhatsApp. Então, quando tu manda para um grupo, em vez de mandar para uma pessoa, está mandando para uma infinidade de pessoas que multiplicam e assim por diante. Então, sem fazer um juízo de valor, as pessoas não buscam uma informação contraditória, quer dizer, eu vou ver se tem alguma coisa, pesquisar um pouco, né? Alguém falou mal de mim, eu vou ver se tem alguém falando bem, ou de alguém e tal, e contrapor e formar a minha verdade, né? As pessoas embarcam na primeira informação que tem. Tem coisas absurdas, eu me lembro, assim, dossiês que fizeram até contra o Lula. Goste ou não goste dele, se roubou ou não roubou, não quero nem entrar nisso. Mas tem coisa que tu lia assim, é impossível o cara ser isso, sabe? Daqui a pouco tem um dossiê, um transformando ele em diabo, daqui a pouco tem outro dossiê transformando o cara em Deus. Ele não é nem uma coisa nem outra. Então, está muito fácil hoje em dia formar qualquer tipo de dossiê, né? As pessoas baixam informação, imagens, não precisa nem ter conhecimento de informática, de design, qualquer um monta um dossiê e manda, e as pessoas acreditam. Eu tenho uma irmã que é médica e muito informada, não sei o quê. De vez em quando ela me manda uns dossiês que eu digo, vi que isso aqui, lê 2 vezes, que isso aqui é um absurdo, sabe? Então, sabe, tá muito fácil denegrir a imagem de alguém, né? Laura, o Federico falou na questão da própria eleição presidencial americana com Donald Trump, que, em certo sentido, inaugurou essa institucionalização, vamos dizer assim, da pós-verdade, né, como um elemento de campanha, né, quer dizer, nenhum compromisso com a verdade, efetivamente, né, tu cria um factoide sem nenhuma conexão e isso passa a se tornar algo verdadeiro para as pessoas, né. Como é enfrentar essa questão hoje, né? Como é que hoje, porque uma reputação ela pode ser corroída rapidamente diante disso, né? O contraponto para isso tudo é a informação. Nesse cenário que nós vivemos de desinformação, de fake news, de pós-verdade, o que é importante a gente analisar? Que sempre tem um fragmento de verdade nessas desinformações que circulam na rede. Em alguma medida, eles extraem alguma coisa e ou aumentam, ampliam, ou reduzem, minimizam. Então, é importante a gente ver que sempre tem um fragmento de verdade. E é importante o contraponto. Né? É fundamental que quem está envolvido na crise possa rapidamente fazer esse contraponto com informações, com dados, com fatos, né? Evidências, acho que a palavra é essa, evidências, né? Para contrapor aquilo. Usando aí um pouco do que a gente estuda em comunicação, a redundância, né? Como antídoto, várias formas de comunicação para se chegar a amenizar essa situação de crise. Mas eu queria colocar uma coisa que o Fedrizzi disse antes, que é em relação a risco, né? Nós temos muitas coisas hoje que são riscos da rede, né? Que não se configuram ainda como crises. E é muito importante hoje, qualquer personalidade pública, qualquer marca, fazer um mapeamento de riscos, porque se eu tiver um bom mapeamento de riscos, eu evito crises. Eu consigo perceber aquele consumidor mais inflamado ou aquela pessoa que está indignada, e se aquilo vai ganhando um volume, eu consigo monitorar, trazer essa pessoa para outro ambiente e, com isso, evitar até que ganhe uma proporção maior essa crise, né? Deixa eu ilustrar isso que ela está dizendo. Um episódio meu, até escrevi sobre isso, mas o episódio, eu estava no centro clínico da PUC e desci de um consultório, tinha uma fila longa de pessoas. Tinha idosos, tinha gente com bebê, tinha não sei o quê, e o sistema deles lá, os computadores do estacionamento não estavam funcionando. Se tem gente treinada para isso, o que faz na hora? Não está funcionando, libera as cancelas, todo mundo que está ali vai embora, sabe? Vai sem pagar, eram 20 pessoas que estavam ali. O que aconteceu? Não, vamos fazer manualmente. Então ficou uma fila, todo mundo começou a reclamar e tal. Então, isso a gente consegue prever algumas situações de crise, né? E agir antecipadamente, ou alguns casos, agir muito rápido para ela se dissolver. Esse exemplo é típico. Em vez de eu fazer talãozinho, manual e não sei o quê, simplesmente, gente, deu problema no nosso sistema, não vou causar problema para vocês. Está liberado a cancela. Todo mundo, em vez de falar mal, ia falar bem, né? Que foi uma solução dada rapidamente. Empoderar a ponta, empoderar aquele que está com o umbigo no balcão, o vendedor, e assim por diante. Quem está na linha de frente precisa ter algum treino para poder resolver essas questões que às vezes é tarde. Se ele não resolveu ali na hora, a crise vai. Gerou a crise. Essa questão, então, com a prevenção, é possível, digamos, eliminar boa parte desses riscos? Eliminar eu não diria, acho que é possível. Minimizá-lo. Acho que o que a gente pode dizer eliminar é um pouco presunçoso, mas acho que a gente pode minimizar bastante
as possíveis crises no momento em que há um monitoramento de riscos. E todo mundo sabe as suas vulnerabilidades. Todas as marcas têm vulnerabilidades, todas as personalidades públicas têm. É preciso que antes de qualquer visibilidade pública se tenha essa noção de quais são os meus pontos fracos, o meu calcanhar de Aquiles, como diz o Mário Rosa, que é um autor que estuda esse tema das crises. Então nós precisamos descobrir isso e ter isso muito claro, ter o plano de contingência, porque na hora da crise é um calor muito grande, as pessoas estão emocionadas, estão brabas muitas vezes, e recentemente eu conversei com uma dona de restaurante que enfrentou uma situação de crise e ela disse que o sócio dela estava colocando os pés pelas mãos, porque é o negócio da pessoa, ela apostou uma vida ali, acreditou naquele projeto, daqui a pouco vem alguém e detona, pode ser uma culpa da empresa ou não. Então é muito complicado isso, né? Nós temos que ter uma preparação prévia e eu concordo com o Fedrizi, preparar a linha de frente. Porque muitas vezes é a cúpula que tem noção de gestão de crise e quem está lá no operacional, lidando com as pessoas diretamente, não tem essa percepção. E às vezes se coloca em risco todo ou não uma tem o estratégia, poder de resolver, né? Ele Exatamente. Poderia achar uma solução ou até ser previsto, treinado para isso. Mas tem um outro elemento que eu queria acrescentar nisso, é o que eu chamo de criar um estoque de boa vontade, tanto para pessoas quanto para empresas, marcas. Se tu vem criando uma imagem toda no decorrer do tempo, tu tem um estoque ali que quando houver algum tipo de crise, as pessoas dizem, tá bem, deu um tropeço aqui, mas ele é do bem. Isso ou é esta reputação. marca já fez coisas positivas pela sociedade, etc. Os americanos chamam muito isso, eles chamam de give back. Quer dizer, muitas pessoas assim, já que eu tive condição de chegar a ser quem eu sou, né, o país, a sociedade, meus pais, sei lá, governos, etc., me propiciaram. Que eu chegar até aqui, eu me sinto na obrigação de devolver um pouco para aqueles que têm menos. Isso no Brasil não está muito na moda ainda isso. Os americanos se sentem na obrigação, aqueles bem-sucedidos, de fazer grandes doações para as universidades onde eles estudaram, constroem museus, constroem teatros e assim por diante, para perenizar a marca, né, da sua empresa, da sua família e assim por diante. Então, mas na obrigação, assim, eu preciso devolver para a sociedade alguma coisa, né, já que eu saí bem. Então, esse estoque de boa vontade, quando surge uma crise, eu não sou crucificado tão escancaradamente assim, porque as pessoas, poxa, mas ele já fez isso, aquilo, ele, ou a marca, ou a empresa, né, já fez tanta coisa boa, agora teve tropeço, bom, a gente vai passar por cima disso e dar uma nova chance. Gera o benefício da dúvida, né? Que isso é muito interessante. Quando se tem uma boa reputação, esse benefício que tu está trazendo é a reputação, né? A reputação é a imagem construída ao longo de toda uma trajetória. Isso, na hora da crise, é muito importante. Não resolve, mas ameniza e serve como um salvo-conduto para a crise, né? Mas diante da crise e essa rapidez, né? Essa instantaneidade hoje, esse gerenciamento, ele só minimiza danos, ele reduz danos, ou é possível, inclusive, a empresa se reinventar nesse processo e se fortalecer? É possível, e há vários casos, né, na literatura de crises que dizem isso, que a empresa conseguiu, a marca, seja ela qual for, conseguiu ver na crise uma oportunidade de crescimento e de se reinventar. Claro que isso, para os tempos que a gente está vivendo, é uma coisa muito importante, porque a gente está vivendo um momento de crise setorial, né, crise econômica. Então, a gente costuma dizer que tem sempre um ponto crítico de superação, um momento em que a crise chegou no seu ápice. Bom, dali eu tenho como cair ou melhorar, né? Alfredo? Eu acho que a gente tem segundos, às vezes, para poder fazer isso, né? Transformar o limão numa limonada. Acho que uma parte é isso, é treinar, desenvolver, dar condição, dar poder para quem está na ponta, que a gente já falou, e o estoque de boa vontade também, mas eu acho que muitas vezes se colocar, acho que entra uma outra palavra né, que é empatia, se colocar no lugar do outro, né? Infelizmente, a maior parte dos cases, dos exemplos, a gente tem nos Estados Unidos, que é aquele cara que comprou uma roupa que deu um problema e assim por diante, ao reclamar ou a empresa detectar isso, no dia seguinte está 2 roupas iguais na casa dele. E assim, esse tipo de superação para a empresa custa nada e um somatório.
E tem estudos que mostram, quando eu sou mal atendido, eu reclamo para, não sei atualizado agora, mas um tempo atrás eu reclamo para 10 pessoas. Quando eu sou bem atendido, eu falo para poucos, né? Mas ainda assim, olha o dano que eu posso fazer para uma marca. Gastou milhões em publicidade, em treinamento de equipe, etc. E tal, por um deslize, aquilo tudo vai por água abaixo. Então, nós temos segundos para poder transformar uma coisa noutra. Então, eu acho que quase tudo é previsível, quase tudo. A gente vê se é uma indústria química, pode ter vazamento de gás, pode contaminar a água, etc. Que atitudes eu posso tomar diante disso? Preventivas ou treinar quando acontece. As maiores repercussões são empresas aéreas. Quando cai um avião, é uma coisa horrorosa, porque morre 400 pessoas, 300 de uma hora para outra, assim. Treinar isso é completamente previsível, né? Uma pane num avião, qualquer coisa. Outro dia um amigo me descreveu que ele estava voltando pela TAM, voltando da Alemanha para o Brasil e ficou parado em Frankfurt. Dentro do avião, tinha, sei lá quantas pessoas, mais de 200 dentro do avião, e ficaram 5 horas dentro do avião. E os caras custaram para tomar alguma atitude, depois disso, que liberaram as pessoas para ficar e deram camas de campanha para os caras ficarem no aeroporto de Frankfurt. Gente, quando deu um problema numa turbina, não sei o que tu vai ter que fazer a manutenção, encosta o avião, libera todo mundo e hospeda todo mundo no hotel. Quanto vai custar isso? Versus a imagem. Né? Então as pessoas todas saíram reclamando, teve gente que perdeu palestra que tinha que fazer, porque ficou, não sei quantas, foram voar no dia seguinte. Tá? Isso tudo é previsível, que dê pane no avião, no trem, no ônibus, no carro, qualquer coisa. Então, a maior parte dessas crises que acontecem em empresas são previsíveis, com pessoas também. E as empresas estão se preparando, Laura? Hoje já há uma clareza nisso, em razão desta mudança aí que as redes sociais estão trazendo? Acredito que sim, muitas empresas se preparam, como o Fedrizzi disse, nos Estados Unidos já há uma cultura de gerenciamento de crises, é onde começou todos esses estudos começaram lá, eles são preocupados com feedback, eles são preocupados com reputação, então eles já têm essa preocupação de enviar uma roupa quando o consumidor ficou insatisfeito. No Brasil ainda tem muito essa visão de custo, né? Vai custar colocar as pessoas num hotel, acomodar as pessoas, mas muitas empresas já têm isso claro, né? Vamos resolver o problema e depois nós vamos ver o que isso vai gerar para a nossa imagem. Porque essa propaganda negativa, ela repercute hoje muito rápido, empresa, né? Claro. E às vezes é um custo ínfimo, colocar as pessoas num hotel, acomodar, fazer uma coletiva de imprensa, que hoje se usa em casos muito específicos, mas, enfim, informar os meios de comunicação. Isso tudo não é custo, não é gasto, é investimento. É custo, mas é um investimento que a empresa está fazendo para, mais adiante, ter a sua marca preservada. Né? Teve uma vez um ex-cliente, estava a empresa numa crise e ele ia demitir 700 pessoas. E aí eu estava assessorando ele, eu digo, nós vamos chamar uma entrevista coletiva. Ele disse, tá maluco? Eu vou chamar uma entrevista coletiva para dizer que eu estou demitindo 700 pessoas. Eu digo, tu prefere dar a tua versão ou dar explicação para a versão do sindicato? Aí convenci ele, simplesmente convocou a entrevista, junto com essa notícia de demissões, ele colocou uma série de reformulações, de coisas positivas que ele estava fazendo pela empresa, pela sobrevivência até dos outros empregados, e a notícia saiu, mas saiu minimizado esse fato das demissões e seria uma manchete. Então, eu acho que clareza, né? Se antecipar algumas coisas e ser verdadeiro, eu acho que isso, uma vez eu ouvi do vice-presidente do Google, ele dizendo, hoje as empresas têm paredes de vidro. O que ele quer dizer? Não é o vidro em si, é dizer que tudo que acontece ali dentro a gente fica sabendo. Ou pelo celular, alguém gravou, ou todo mundo tem redes e coloca alguma coisa assim. Então, é muito difícil esconder coisas. Então, vamos para a clareza, para a transparência, enfrentar. Houve um tropeço, mas o que se fez de positivo? Eu vejo, em cima do que ela colocou, e da tua pergunta, a maioria das empresas aprendem na dor. Eles primeiro sofrem e tal. Na segunda chance, nós temos aqui do lado, então, Borregar, Riocel, hoje a CMPC, né, a nossa celulose agora chilena.
Quando deu aqueles problemas lá atrás de cheiro na cidade, contaminação de água, etc. e tal, eles fizeram muito pouco esforço na época, esforço tardio. Tempos depois, eles distribuíam mudas de árvore, enche o mundo de verde, uma coisa assim. Lá no Iguatemi, eles distribuíam mudas, né, para contrabalançar um pouco aquela imagem que tinha ficado. As pessoas recebiam a muda e diziam, estão dando essa muda porque eles têm culpa no cartório. Hoje é uma das empresas que melhor cuida disso, quer dizer, devolve a água melhor do que coletou, não polui nada. Tem mecanismos, a CMPC faz mecanismos de cuidado com a natureza, são impressionantes, assim, das melhores do mundo, mas o que precisou lá atrás, com outros donos, outros sócios lá, ter sofrido assim, um dano de imagem brutal que levou anos para conseguir corrigir, né? Pedrizzi, mas nós falamos antes sobre o fake news e também a chamada pós-verdade, né? Eu recordo um episódio na campanha da Hillary, do Donald Trump, em que uma cadeia de restaurantes foi acusada, que eram simpatizantes da candidatura da Hillary, foram acusados pelos simpatizantes da campanha do Donald Trump de que eles eram pedófilos. Isso gerou uma reação, né, exatamente nessa ideia da pós-verdade, inclusive com uma pessoa que chegou a disparar, foi com arma de fogo no restaurante. Quer dizer, como é que lidar com isso? Porque isso foge, digamos assim, daquilo que é previsível, né? Porque aqui foi uma mentira totalmente irresponsável e que gerou uma reação. Quer dizer, como enfrentar isso, né? Porque normalmente a empresa tem a sua previsibilidade, mas nesse tempo de fake news, como se preparar para isso? Acho que é uma nova realidade que a gente está vivendo, né? Porque mentira e inverdades ou meias verdades sempre existiram na imprensa, não existe imparcialidade, né? Acho que é bem difícil enfrentar esse tipo de coisa. Eu acho que precisa ter um pouco de tranquilidade, tudo que a gente já colocou aqui, né? De uma imagem, se esse restaurante tem uma imagem positiva, etc., ele consegue abrandar. Mas tem coisas, especialmente dentro de campanha política, são os ânimos das pessoas, e o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, as pessoas não querem dialogar, elas querem dar porrada um no outro, elas querem destruir o outro, ver pelas redes sociais uma raiva, quer dizer, eu não quero trocar ideias, eu quero destruir quem tem ideia contrária à minha. Né? Nesse caso, eu acho que o Trump trabalhou muito com isso, né? Muitos dossiês chamando o Barack Obama, que ele era africano, a família da Hillary era criminosa, ele usou um arsenal todo de inverdades e muita gente embarcou nisso. Eu não vejo solução assim de curtíssimo prazo para essa turma que é desinformada, infelizmente a maior parte da sociedade, né? A sociedade americana, inclusive, né? Muito desinformada e embarcou nisso, tanto é que uma pessoa que eu li uma biografia do Donald Trump há uns 30 anos atrás, e é traste o cara, e assim por diante. Quando ele começou a investir em imóveis, jamais me passou pela cabeça que esse cara pudesse ser o cara mais poderoso do mundo algum dia. E está aí o cara. Quer dizer, então, eu acho que os veículos, a sociedade está ainda desprotegida desse tipo de coisa. Embarca nessas ondas e no curtíssimo prazo eu não vejo muito o que fazer. E essa questão, como que tu vê, Laura, do fake news? Eu queria trazer a questão dos haters, né? Que eu acho que hoje, como o Pedrizzi colocou, nós vivemos um acirramento do ódio, né? Um discurso do ódio. Então eu preciso ir para a rede para ou concordar e festejar ou para protestar. E os haters estão lá para isso, com as marcas, né? O que são os haters? São aqueles odiadores profissionais mesmo, que estão lá para brigar, né? Eles vão brigar com as marcas, eles vão brigar com os candidatos, com os políticos. E tem várias maneiras de lidar com os haters, né? Eu posso ignorá-los ou eu posso responder. Mas eu também não posso disseminar o ódio na minha página, nas minhas redes. Então é um momento delicado que nós vivemos. Mas eu sou uma otimista, eu acho que com o tempo a sociedade mesmo vai filtrar essas coisas. As pessoas já estão começando a se dar conta, algumas, né? Já há algumas iniciativas de educar para uma leitura mais crítica da mídia. Tomara que isso avance, né? Eu acho que não tem receita de bolo, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes responder vai dar mais gás para esse cara despejar toda a raiva dele. Então, em alguns casos, melhor silenciar para não continuar. Em outros, tem que se posicionar para não ficar aquela inverdade como sendo uma verdade. Né? Queremos, então, agradecer aqui a participação do Alfredo Pedrizzi, também da Laura Glier, ambos jornalistas que trouxeram aqui com a sua experiência profissional o tema da gestão de crise. O domínio público fica por aqui. Deixa as suas sugestões, ideias, temas que você gostaria de debater aqui no nosso programa nas redes sociais.
Domínio Público volta na próxima semana. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.